Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, tá? A gente está retornando hoje, novamente com aula de Química do segundo ano. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 2, tá? Iniciando aqui o capítulo 2, falando sobre misturas gasosas, tá? Capítulo 2, na página 31, tá bem? Então, eu vou fazer a explanação do conteúdo e mostrar alguns exemplos, tá, sobre misturas gasosas. Essas misturas gasosas não vai ter muita novidade, porque a gente vai continuar trabalhando com as variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura. O que vai mudar é que a gente vai misturar, né? A gente vai trabalhar com dois ou mais gases contidos em um recipiente, tá? Ou recipientes separados, de modo que a gente vai determinar, por exemplo, pressão parcial, volume parcial do sistema, né? Ver como se comportam esses gases quando formam uma mistura, tá bem? Então, a gente vai falar sobre misturas de gases, tá? Misturas gasosas. Então, para começar, a gente vai lembrar das variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura. Então, imagine que eu tenho um sistema A aqui, tá? E um sistema B, tá? Um gás A e um gás B, onde eu vou juntar esses dois gases em um outro recipiente, tá? Quando eu juntar esses gases em outro recipiente, eu vou alterar a pressão do sistema. E, consequentemente, o volume do sistema também vai mudar, né? Já que eu tenho o volume A e o volume B, eu vou ter o volume total dos gases. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, tenho um gás A, eu teria a pressão A, o volume A e a temperatura A desse gás. Então, ele vai ter suas próprias características. Vai ter uma pressão, vai ter um volume e uma temperatura. E esse Na é a quantidade de matéria, que nós chamamos de número de mols, tá? Para o gás B, ele vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura também definida. E aqui também teremos o número de mols. E no novo sistema, onde eles serão misturados, a gente vai ter uma pressão total, tá? Que é a pressão A e pressão B. O volume total, que é a soma de volume A mais volume B. E a temperatura total. A temperatura total é determinado pela equação geral dos gases, tá bem? Então, o que diz? Podemos estudar a mistura gasosa ou relacionar a mistura gasosa com os gases nas condições iniciais pelas expressões. A gente pode utilizar a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume é igual ao número de mols total vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Quando ele fala número de mols total, é porque nós temos dois ou mais gases. Então, a gente pega a quantidade de matéria, né, o número de mols do gás A, mais o número de mols do gás B. Aí nós teremos o número de mols total, né, que é a quantidade de mols dos gases envolvidos na mistura. Então, assim, a pressão total vezes volume total dividido pela pressão total é igual à pressão parcial de A vezes volume parcial de A sobre temperatura A, mais pressão B vezes volume B sobre temperatura B. Nesse caso, eu estou pegando as variáveis de A mais as variáveis de B. Isso vai igualar a pressão final, né, vezes volume final, igual a temperatura final. Tá? Assim, eu posso determinar, por exemplo, qual seria a pressão total do sistema no final do processo. Tá? Então, ele vai nos informar pressão, volume, temperatura de cada um dos gases. Ele pode nos informar, por exemplo, o volume desse novo recipiente, tá? Ele pode nos informar
a temperatura do sistema final e nos perguntar qual a pressão final, né, a pressão total. Aí nós vamos substituir todos os valores e a única incógnita aqui seria a pressão, tá? Aqui vamos aplicar um exemplo. Seria o seguinte: considere a mistura de 0,5 mol de CH4 e 1,5 mol de C2H6, contidos no recipiente de 30 litros a 300 Kelvin. A pressão total em atm é igual a... Então, ele quer saber qual é a pressão total do sistema. Tá? Então, aqui nós utilizamos o seguinte, a equação de Clapeyron. Por você nunca rezei tanto. Tá? Quer dizer, a pressão, ele quer saber a pressão total, tá? É igual, vezes o volume, é igual ao número de mols total, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Ele nos informa na questão aqui, olha, ele está nos informando a quantidade de mols do CH4, que é 0,5, e a quantidade de mols do C2H6, que é 1,5. Somando 1,5 mais 0,5, eu tenho 2. Esse 2 corresponde ao número de mols total. Está aqui ele. Aí eu vou substituir as demais grandezas. Então, a pressão é o que ele quer saber, tá? A minha incógnita, vezes o volume, que é 30 litros, igual a 2, lembrando que é o número de mols total, que é 0,5 mais 1,5. A constante universal dos gases é uma constante, é 0,032, vezes a temperatura, que é 300. Nessa questão, a temperatura já está em Kelvin. Mas algumas situações em que ele vir em graus Celsius, você vai somar com 273 e transformar em Kelvin. Tá? Lembrando que nesse sistema de gases, a gente trabalha a temperatura sempre em Kelvin. Então aqui, já substituí, agora eu vou só resolver as operações. Eu teria 0, aqui multipliquei 0,032 vezes 2, tá? Então, e aí eu fui dividir por 30. Tá? O que ele fez aqui foi somente simplificou, tá bom? Então, totalizando aqui no final, eu tenho 1,64 atm, certo? Então, essa é a pressão total, né, quando eu misturei os gases, porque cada gás tinha sua própria pressão. E nessa questão aqui, ele não nos informou qual a pressão do CH4 nem a pressão do C2H6. Mas já que ele me informou a quantidade de matéria, é possível saber a pressão total a partir dessa quantidade de mols. Tudo bem? Aqui nos mostra outro exemplo. Tá? No caso aqui, ele já não nos informou a quantidade de matéria, que é o número de mols, e nos informou a pressão de cada um. Então, aqui já vou resolver de outra maneira. Então, assim, dois gases perfeitos estão em recipientes diferentes. Um desses gases ocupa um volume de 2 litros sob pressão de 4 atm e 127 graus Celsius. O outro ocupa volume de 6 litros sob pressão de 8 atm a 27 graus Celsius. Que volume deverá ter um recipiente para que a mistura dos gases a 227 graus Celsius exerça a pressão de 10 atm? Então, que volume deverá ter um recipiente? Então, eu quero saber o volume total. Então, aqui eu teria, né, estou destacando aqui, as grandezas do gás A e do gás B. O gás A tem 2 litros, pressão 4 atm, temperatura 127 graus Celsius, que eu vou transformar em Kelvin logo. Volume B, 6 litros, pressão B 8 atm e a temperatura B 27 graus Celsius. O recipiente que eu vou misturar os gases, ele tem um volume V, então é isso que eu vou procurar. Ele está sob pressão de 10 atm e a temperatura desse recipiente é 227 graus Celsius. Então, aqui o que eu fiz?
eu estou utilizando a equação geral dos gases, tá? No exemplo anterior, eu utilizei a equação Clapeyron. Usar a equação Clapeyron é quando eu tenho a quantidade de matéria, que é o número de mols dos dois gases. Poderia ser 3 gases, 4 gases, não importa. Importa se ele está me dando a quantidade de matéria, eu vou somar o número de mols dos gases envolvidos. Pode ser 10 gases, pode ser 20, tanto que for. Se ele me informar a quantidade de matéria, eu vou pegar o caminho da equação de Clapeyron, tá? Que é por você nunca rezei tanto. E se ele me der na questão a pressão, volume e temperatura, aí sim eu vou ter que utilizar a equação geral dos gases, lá, tá bom? A equação geral dos gases é aquela equação que eu tenho P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Nesse caso aqui é porque eu tenho dois grupos P, A e PB. No caso aqui, A e B, porque isso tem dois gases. Poderia ter três gases, então teria PA, VA, TA, PB, VB, TB, mais PC, VB, TC e assim por diante. Tá? Se eu tenho 3, 4 misturas, 5 misturas, eu vou adicionando mais um grupinho desse aqui. Tá? Nesse caso, só são dois gases, então só tenho uma soma de dois grupos. Então aqui eu tenho a pressão total vezes o volume total sobre temperatura total. O que ele quer saber é o volume, então é esse aqui que eu vou descobrir. Aqui eu tenho a pressão A, PA sobre TA, e aqui eu tenho pressão B, volume B, temperatura B. Vamos substituir. Então aqui já estou transformando, né? Transformei aqui as temperaturas de graus Celsius para Kelvin. Então como é que foi feito isso? Eu somei com 273, só lembrando. Tá? Então a temperatura A é 400 Kelvin, temperatura B é 300 Kelvin e o sistema aqui onde eu inseri os dois gases, ele está a 500 Kelvin. Substituindo, a pressão total do sistema é 10 atm, o volume é V, tá? E, porque eu estou procurando o volume, e a temperatura do sistema, que é o sistema onde está inserido os dois gases, está a temperatura de 500 Kelvin. Agora vamos para o sistema A. O sistema A eu tinha 4 atm de pressão, 2 litros de volume e temperatura de 400 Kelvin. Agora o sistema B, ele tinha 8 litros, aliás, 8 atm de pressão, 6 litros de temperatura e ele tem 300 Kelvin, aliás, 6 litros de volume, perdão, e 300 Kelvin de temperatura. Vamos lá. Aqui eu vou simplificar, tá? Os denominadores eu tenho 500, 400 e 300. Então, são múltiplos de 100. Então, como se eu cortar dois zeros, é como se eu dividisse os denominadores por 100. Tá? Isso simplifica, isso ajuda muito a resolver o cálculo. Então, o que sobra? Eu dividi 500 para 100, sobrou 5. 400 para 100 é igual a 4. E 300 dividido para 100 é igual a 3. Daí eu faço uma outra simplificação, né? Que seria dividir 10 para 5 igual a 2, 4 por 4 igual a 1, e 8 por 3, aliás, 16 por 3 é igual a 2. Então, o que sobra aqui? Ó? Olha só. 10 dividido para 5 é 2, então fica 2V. Tá? 4 dividido por 4 é igual a 1, 1 vezes 2 é 2, mais 6 dividido para 3 é igual a 2, 2 vezes 8 é igual a 16. Então, 2V é igual a 2 mais 16. Então, vai ficar 2 mais 16 é igual a 18. 18 vai dividir por esse 2 aqui. E logo, eu tenho 9 litros, né? 18 dividido para 2 é igual a 9. Então, o volume do sistema no final aqui, o volume final, ele vai ser de 9 litros, tá bom? Não caia em tentação de tentar somar 2, né, VA mais VB, né, 2 mais 6, daria 8 litros, tá bom? Não caia nessa tentação de fazer isso não, tá? Porque
esse volume ele vai depender da pressão do recipiente onde eu coloquei os dois gases e das pressões parciais, pressão de A e pressão B. E também isso vai depender da temperatura do sistema. Então tem algumas pendências, tá? Vai depender da pressão de A e pressão B, temperatura A e temperatura B. O volume depende disso. Vamos adiante. Agora eu vou falar sobre pressão parcial. Tá? Então, tem o seguinte, pressão parcial de um gás. Então, um gás A e um gás B. Então, a gente vai começar a trabalhar, né, com a equação de Clapeyron. A pressão vezes volume é igual ao número de mols total vezes a constante universal dos gases vezes temperatura. Então, assim, mantendo o volume e a temperatura, a gente tem as seguintes situações. Vamos lá. Se a questão, né, eu vou repetir, se a questão ela me fornece o número de mols, tá? Eu vou trabalhar com esta equação aqui, que é chamada equação de Clapeyron. Se a questão ela me fornece pressão, volume e temperatura, aí eu vou trabalhar com a equação geral dos gases. Tá? Então, assim, a pressão parcial do gás A, por exemplo, eu pegaria, tá, a pressão parcial de A, vou chamar de PA', vezes o volume, né, o volume do sistema, igual ao número de mols de A, vezes R, vezes T. Né? R é a constante universal e T é a temperatura. Se eu fosse usar a equação geral dos gases, eu teria a pressão parcial de A vezes o volume do sistema, né, sobre a temperatura do sistema final, no caso aí, é igual. Aí aqui você vai colocar somente as grandezas do gás A, pressão do gás A, volume A e temperatura A. Se eu for trabalhar a pressão parcial do gás B, então eu vou chamar aqui de PB', então eu vou usar a equação de Clapeyron se ele me fornecer o número de mols. Se não fornecer o número de mols, ele me fornecerá a pressão, volume e temperatura, então eu vou usar a equação de baixo. Então, mesma coisa, pressão parcial de B é igual ao volume do sistema final, igual ao número de mols de B, vezes R, vezes T. Se eu for usar a equação geral dos gases, então teria a pressão parcial de B vezes o volume do sistema final sobre temperatura final, igual, aí eu tenho as grandezas do gás B, pressão B, volume B e temperatura B. Só lembrando, lei de Dalton, né, John Dalton foi aquele cientista que elaborou aquele modelo atômico, que é o modelo de uma esfera, tá, a bola de bilhar, onde falava que o átomo, né, a teoria atômica dele, que o átomo é uma esfera maciça indivisível. Mas ele fez outras contribuições além, né, de elaborar a teoria atômica. Claro que a teoria atômica dele ela não foi, né, válida, né, a esse respeito, dizer que o átomo é uma esfera maciça indivisível. Tá? Mas ele estudou o comportamento de gases e acertou em dizer que a pressão final do sistema corresponde à pressão A mais a pressão B. Tá? A pressão do gás A mais a pressão do gás B, eu teria a pressão total do sistema. Vamos a um exemplo aqui. Aqui diz o seguinte: uma mistura gasosa é formada por 4 mol de hélio e 1 mol de monóxido de carbono. Sabendo que a pressão total da mistura é 100 kPa e o volume é 125 litros, determine para cada gás a fração em mols. Vamos lá. Fração molar é como se eu fosse tentar calcular o percentual da quantidade de mols do gás hélio em relação à quantidade de mols total. Olha só. Nessa questão aqui, ele está me fornecendo o número de mols. Então, não vou precisar utilizar a equação geral dos gases. Eu posso utilizar a equação de Clapeyron. Tá? Então, ficaria o seguinte.
Se eu tenho 4 mols do gás hélio e 1 mol de monóxido de carbono, então o total de mols da mistura seria 5, né? Porque eu teria 4 mol mais 1 mol. Total, 4 mais 1, 5. Então, teria assim, a fração molar do gás hélio, coloquei XHE, que eu vou representar essa fração molar com X. E o HE seria o gás hélio, tá? Então, a fração molar, que seria igual ao número de mols de hélio sobre o número de mols total, tá? Lembrando aqui, fração molar, e vai ser um número decimal menor que 1, tá? Vai ser 0, no máximo 0,9999, tá? E para determinar essa fração molar, eu vou pegar o número de mols de um determinado gás e vou dividir pelo total de mols da mistura. Então, eu teria 4 mols do gás hélio sobre 5. 5 é o número total de mols, que é o 4 mol do hélio mais 1 mol de monóxido de carbono. Assim, a fração molar de hélio em relação ao total seria 0,8. Aí eu tenho aqui a fração molar do CO, que é o monóxido de carbono. Tá? Chama monóxido de carbono, que é o gás que é expelido pela combustão incompleta, no caso do escapamento dos veículos. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho o número de mols de monóxido de carbono, que é 1, e o número de mols total é 5. Então, teria 1/5, que corresponde a 0,2. Então, essa fração molar do CO, 0,2, fração molar do HE é 0,8. Agora, a pressão parcial para o hélio. Então, a pressão parcial do hélio, basta eu fazer o seguinte: pressão parcial de hélio é igual à fração molar, né, do hélio vezes a pressão total. Tá? Nesse caso, vamos lá. A fração molar do hélio é 0,8. E a pressão total é 100 kPa. Está dizendo aqui, ó, sabendo que a pressão total, né, total da mistura é 100 kPa. Então já me deu aqui tudo mastigadinho, tudo pronto. É só substituir. E 100 vezes 0,8 eu tenho 80. Então a pressão parcial do hélio é 80 kPa. A pressão parcial do CO, do monóxido de carbono, é 0,2 vezes 100. Ou seja, a pressão total vai ser 100 para ambos. Tá? Então, eu teria 20 kPa. Então, pressão parcial do monóxido de carbono. Só lembrando um detalhe importante. Quando você calcula a pressão parcial do hélio e a pressão parcial do CO, eu tenho que dar no final, se eu somar as pressões parciais, 80 mais 20, tem que dar igual à pressão total. Se não der, você cometeu algum erro aqui na multiplicação, tá? Lembrando que, bem aqui, ó, o Dalton falou que a soma das pressões parciais é igual à pressão total, tá bom? Então, se você calculou as pressões parciais e somou e não deu a pressão total, então tem algo errado. Vamos aqui agora falar sobre pressão parcial, volume parcial de um gás. Tá? No caso, agora eu vou falar sobre volume. Trabalharemos da mesma maneira. Tá? A gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron, se a questão nos fornecer o número de mols, e vou trabalhar a equação geral dos gases, se a questão não fornecer pressão, volume e temperatura. Então, vamos aqui. Mantendo a pressão, mantendo a pressão e a temperatura. Vamos lá. Então, o volume parcial de A, V A', é o volume parcial do gás A, VB', o volume parcial do gás B. Então, assim, se eu for utilizar a equação de Clapeyron, então, pega a pressão total vezes o volume parcial de A, que eventualmente eu venha descobrir, igual ao número de mols de A vezes R vezes T. Se eu for utilizar a equação geral dos gases, então eu vou utilizar
a mesma situação da questão da pressão parcial dos gases, tá? Eu vou usar a mesma fórmula. Então, eu teria a pressão total vezes volume parcial de ar sobre temperatura total igual. Então, você vai igualar as grandezas do gás A. E aqui seria a mesma coisa para o gás B, tá? Pressão parcial de B, eu posso utilizar a equação de Clapeyron ou fazer pela equação geral dos gases. Lembrando novamente, né, que aqui é chamada lei de AMH, eu tenho o volume total é igual ao volume A mais volume B. Assim, na, na, na questão anterior, tá? Ou no tópico anterior, falando sobre pressões parciais, o Dalton falou que a pressão total do sistema corresponde à pressão parcial de A mais pressão parcial de B mais pressão parcial de C mais pressão parcial de D, se eu tivesse 4 gases, por exemplo. Tá? Então, aqui para a lei de AMH, eu tenho a situação parecida, só que aqui é volume, né? O volume total do sistema é igual à soma do volume parcial de A mais volume parcial de B. No final das contas, a soma dos volumes parciais tem que ser igual ao volume total. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma mistura gasosa formada por 4 mol de hélio, então é o mesmo exemplo da questão anterior. Tá? Aqui agora, sabendo que ele está em um recipiente de 125 litros. Determine para cada gás. Então, a fração molar, não, já calculei na questão anterior, então já estou só repetindo aqui. Fração molar do hélio, peguei o número de mols de hélio sobre o número total de mols, que é 0,8, e a fração molar do CO é 0,2. A pressão parcial, né, também já calculei na questão anterior, deixa eu voltar aqui para a gente revisar. Ó, pressão parcial do hélio, peguei a fração molar de hélio vezes a pressão total, 0,8 vezes 100, para a pressão parcial do CO. Eu peguei a fração molar do CO, que é 0,2, multipliquei por 100, que deu 20. Então, está calculado aí. Agora, o volume parcial. Vamos falar sobre o volume parcial. O volume parcial, né, já que eu tenho o número de mols, é a mesma questão, para o volume parcial, basta eu fazer da mesma maneira. Eu pego o volume parcial do CO, eu pego a fração molar do CO, que é 0,2. Então, antes de calcular a fração molar do volume antes de você calcular o volume parcial ou pressão parcial, eu tenho que antes determinar as frações molares. Então, aqui é um pré-requisito, tá? Então, voltando aqui. O volume parcial do CO, eu peguei a fração molar do CO, que é 0,2, e multipliquei pelo volume total, que é 125. Isso vai dar 25 litros. Tá? Para o volume parcial do hélio, eu peguei a fração molar de hélio e multipliquei pelo volume total. Isso vai dar 125 litros. Tá bem? 0,8. Aliás, isso vai dar 100 litros no caso, perdão. 0,8 vezes 125, eu tenho 100 litros. Tá? E, novamente, a lei de AMH, a soma das pressões parciais do hélio e do monóxido de carbono, que é 25 mais 100, tem que dar 125, que é a pressão total do sistema. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre densidade dos gases. Tá? A nossa atmosfera é formada por uma mistura gasosa, tá? Chamada mistura homogênea, de vários gases. Então, esses gases têm uma certa quantidade de gases que ficam mais próximos da superfície da Terra e outros ficam mais em certas altitudes. Então, os gases ficam mais acima da superfície da Terra, em altitudes mais elevadas, de 400, 500, 600 metros, 1000 metros, são gases de menor densidade. E os gases que ficam próximos à superfície são gases de maior densidade. Então, a densidade dos gases, tá?
A primeira densidade é determinada pela razão entre massa e volume. Então, se a gente tem essa ideia de densidade no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, tá? Na parte da química, na introdução a gente fala sobre o estudo da matéria, tá? Da matéria tudo tem massa, né, e ocupa lugar no espaço. E a densidade, que é uma propriedade específica da matéria, é a razão entre massa e volume, tá? Então, assim, aqui temos a demonstração do gás hidrogênio e do gás carbônico, tá? Que é o CO2. O gás hidrogênio é menos denso que o ar atmosférico. Então, a tendência do gás hidrogênio, se ele é menos denso, ele ocupar as camadas superiores da atmosfera. O CO2, que é o gás carbônico, ele é mais denso que o atmosférico. Então, ele tem tendência de ficar mais próximo à superfície da Terra. Tá? Então, assim, como falei, densidade é a razão entre massa e volume. Então, para os gases, podemos relacioná-la com pressão e temperatura. Então, aqui eu tenho a equação de Clapeyron novamente, tá? Por você nunca rezei tanto. Eu tenho aqui, ele mostra que o número de mols, né? Eu lá na aula número 1, eu mostrei que o número de mols é a razão entre a massa e o volume. Tá? Então, ele só substituiu, no lugar de N, ele colocou M sobre V. E aqui ele vai somente fazer algumas mudanças da posição de algumas letras. Sendo que a fórmula final para calcular a densidade absoluta de um gás, eu pego, né, a pressão desse gás, multiplicar pela massa molar desse gás, tá? Dividir pelo constante universal dos gases e multiplicar pela temperatura. Lembrando aqui que massa molar é a soma dos números atômicos, aliás, é a soma das massas atômicas que formam uma molécula. Por exemplo, quando falar massa molar da água, a água é formada por HOH ou H2O. Para determinar a massa molar da água, eu vou pegar a massa atômica do hidrogênio, que é 1, e a massa atômica do oxigênio, que é 16. Então, eu tenho dois hidrogênios com massa 1, 1 mais 1 é igual a 2. Somando mais 16, que é a massa de um oxigênio, eu tenho totalizando 18. Então, só lembrando aqui. Então, a massa molar da água seria 18 gramas por mol. Muito bem, então, com esta fórmula, eu posso determinar a densidade absoluta de um gás, tá bom? Seja ele qual for. Então, fórmula geral. E, para finalizar essa parte aqui, para os gases na SNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, a densidade de um gás é igual a massa molar dividido por 22,4. Isso aqui seria fixo, tá? O que seria um gás nas condições normais de temperatura e pressão, tá? SNTP. Seria um gás em que eu tenho a pressão de 1 atm e temperatura de 300 Kelvin, tá? É chamada CNTP. Então, se eu tiver uma condição como essa, então simplesmente a densidade desse gás é pegar a massa molar dele e dividir por 22,4. Tá bem, pessoal? Então, assim, eu vou parar nesse ponto aqui. Então, a gente falou sobre misturas gasosas, tá? Pressão parcial, volume parcial e finalizei aqui com a parte de densidade absoluta. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os professores de suas respectivas turmas, tá? Também podem entrar em contato comigo, pode mandar mensagem no grupo do WhatsApp e pode tirar alguma dúvida se quiser, tá? Fique à vontade, tá bem? Então, um forte abraço para vocês aí e até a próxima aula. Valeu!